Oséias é o nome de um profeta que viveu numa época muito antiga, naquilo que eu e você costumamos chamar de período do Antigo Testamento. E esse homem profetizou lá em Israel e ele usou uma figura de linguagem muito interessante. Ele falou que Israel era uma vinha, era uma plantação de uvas. E ele contou uma história para ensinar o povo sobre verdade de Deus. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos abrir nossas Bíblias aí. E estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vamos ver um pouquinho sobre a parábola dos lavradores maus e a vinha. Essa história aqui ela se passa no templo, em Jerusalém. Já é o final, a porção final do ministério de Jesus. Nós estamos acompanhando aqui na história de Marcos, desde o começo desse evangelho, as viagens, as jornadas de Jesus. E aqui nós já sabemos, nesse ponto da história, que ele já entrou em Jerusalém, já houve entrada triunfal, e ele já está tendo alguns confrontos lá no templo. Ele já purificou o templo do que vinha sendo feito de errado lá dentro, já teve confrontos com algumas das autoridades que tiravam o seu lucro e o seu benefício daquelas situações. E então, nós vimos no finalzinho do capítulo 11 uma conversa a respeito de quem era João Batista e de qual era a autoridade que Jesus tinha. Se você perdeu isso tudo, volte, toda essa matéria está aqui no canal, tá? Nós já temos nesse momento todo o Evangelho de Mateus, todo o Evangelho de João e o Evangelho de Marcos até essa porção aqui. Então no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, no verso 1, diz assim as Escrituras Sagradas. Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Parábolas são histórias, são contos que Jesus usava, não só Jesus, né? Muita gente já usou parábolas, em que se fala de coisas cotidianas, de coisas do dia a dia, se traz assuntos que as pessoas entendem, para com esses assuntos se revelar verdades superiores, verdades espirituais, verdades celestiais. Então, um homem plantou um vinhedo, uma vinha, uma plantação de uvas. É a mesma figura que Oséias já usou lá no Antigo Testamento. E nós precisamos ter em mente que isso aqui está acontecendo dentro do templo em Israel, onde o povo estava presente. Que povo? O povo da Bíblia, o povo que conhecia as Escrituras Sagradas. Muitas vezes nós perdemos esse conteúdo por nós mesmos não conhecermos a cultura e a história do povo de Israel. Nós perdemos certos fatos que acontecem no Novo Testamento que têm relação íntima e profunda com fatos do Antigo Testamento, como esse aqui, por exemplo. Quando Jesus começou a contar de um homem que plantou vinhedo, as pessoas ali ao redor, elas não eram pessoas da cultura grega, da cultura romana. Eram até judeus que moravam entre gregos e romanos, mas eles conheciam o que nós chamamos de Antigo Testamento. Então eles entenderam. Eles pegaram essa história, é como a história de Oséias, né? E eles sabiam lá em Oséias quem era o vinhedo, quem representava o vinhedo. Mas venha comigo aqui. Então o homem plantou um vinhedo e construiu uma cerca ao seu redor, um tanque para prensar e uma torre para o guarda, porque as uvas elas eram prensadas, tá? Que a ideia do vinhedo é para produzir vinho, não eram as chamadas uvas de mesa que a gente usa também para comer a própria fruta, né? Que a ideia era o vinhedo para produzir o vinho. Depois ele arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um dos seus servos para receber sua parte na produção. Os arrendamentos eram feitos de maneira muito comum e ainda são feitos hoje, né? Em parte da produção. Então, ele arrendou para os lavradores e foi viajar e mandou o servo para recolher o que lhe era devido. Então, os lavradores pegaram esse servo, espancaram e mandaram ele de volta de mãos vazias. Isso aqui já era o suficiente para esse senhor juntar uma tropa e vir e devastar aquele lugar. Descumprimento de contrato com violência ainda, com desonra. Mas vejam como esse senhor, dono das terras, era misericordioso. Então o dono da terra enviou outro servo. Eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo foi morto. Aqui já era guerra declarada. Mas esse senhor continuou sendo misericordioso. Aqui, nesse momento da história, quem estava ouvindo entendeu claramente que ele estava aqui contando uma história muito semelhante à história que Oséias contou. As figuras eram muito próximas e o povo já estava entendendo muito mais do que talvez você e eu entendemos quando lemos isso aqui a primeira vez. Mas vamos adiante e vamos aprender um pouco mais. O próximo que o servo que ele mandou foi morto, então outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, seu filho amado. Você já está entendendo, né? Mas vamos juntos.
Por fim, o dono enviou, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, vamos assassiná-lo. E aí nós vamos tomar posse dessa terra aqui. Era de fato um ato de guerra, já não nos falava mais em contrato, em acerto. Então, o agarraram, o mataram e jogaram o cadáver dele para fora do vinhedo. Isso aqui, nesse momento, é uma profanação do cadáver, ou seja, desonra em cima de desonra, violência e profanação. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. E então ele cita um trecho das Escrituras que diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular e sobra do Senhor, e é maravilhoso de ver. Aqui eu vou lhe explicar o que quem lia essa história e conhecia de Oséias já entendeu. Esse vinhedo era o próprio povo de Israel. Os lavradores eram os líderes. Eram em parte os líderes, em parte o povo. E Deus mandou os seus profetas ao longo da história para alertar o povo, para corrigir o povo, para ensinar o caminho do povo. E se você for ler as histórias do Antigo Testamento, você vai descobrir que os profetas invariavelmente eram assassinados. Era isso que acontecia com o profeta. Eles espancaram, eles aprisionaram. Cada livro que você for ler, cada história de profeta, você vai ler prisão, tortura, fome e assassinato. E então isso aqui é o que estava acontecendo, né? E aí Jesus está se anunciando como o Filho de Deus. Ele que veio então para finalmente salvar. O que fariam com ele? O matariam, como o mataram, e lançariam seu corpo fora do vinhedo. O que foi feito com ele? Ele foi crucificado fora de Jerusalém, fora da cidade santa. Então, esse texto, né, da pedra que os construtores rejeitaram, é porque naquela época se fazia construção não como hoje, em que a gente usa tijolos que são assados, né? É argila moldada e assada. Eram pedras cortadas, como ainda se constroem muitas vezes muros e até casas com pedras cortadas, é muito mais difícil, né, fazer o corte da pedra. E, eventualmente, uma pedra não sai exata, igual às demais. E essa pedra é rejeitada para a obra. Só que, muitas vezes, essa pedra, com uma diferença, quando se vai fechar a obra, quando se vai fechar, por exemplo, 4 paredes, que tem um canto, uma esquina da obra, é essa pedra, por ser diferente, que encaixa perfeito e torna a obra perfeita. Então é por isso que o Senhor fala que a pedra que os trabalhadores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é maravilhoso de ver porque é obra do Senhor. E aí os líderes religiosos que estavam ali ouvindo essa história resolveram prender Jesus porque eles entenderam que os lavradores maus eram eles. Era sobre eles que Jesus estava contando essa parábola. No entanto, por medo da multidão, eles deixaram Jesus e foram embora. Veja que aqui aparece multidão. Eu sempre tenho ressaltado essa ideia de multidão para que você nunca faça parte da multidão, porque as multidões elas mudam, elas vêm e vão, elas oscilam ao sabor do vento. Nesse momento, as multidões que estavam ali, elas estavam favoráveis a Jesus. Nós já sabemos, né, nós vivemos dentro de um país de maioria cristã, nós já sabemos como é que terminou essa história, com essa multidão zombando de Jesus na cruz. E essa mesma multidão também pediu a crucificação dele, né? Não necessariamente a mesma, porque as pessoas mudavam. Então, eu sempre chamo você e lhe estimulo a não ser parte da multidão. Talvez você ouviu o Evangelho a primeira vez estando na multidão. Dê um passo à frente e vá para o círculo dos discípulos. Jesus tinha mais ou menos 500 discípulos. Nós vemos isso já em porções mais avançadas do Novo Testamento. E ele tinha 12 apóstolos, que eram os enviados. Discípulo é quem segue um mestre e apóstolo é quem é enviado com uma missão. Não seja multidão. Vá para o círculo dos discípulos e se torne um que segue a Jesus, que caminha com ele. Então, nessa história aqui que ele resgatou, Oséias, capítulo 10, ele está tratando novamente de Israel. Israel, se você perdeu esse conteúdo também, eu sugiro que você revise aqui a série Pergunte ao Carlos. Se eu não me engano, no primeiro vídeo da série, eu comento sobre isso. Deus traçou um plano. Ele constituiu um povo. Esse povo de Israel não foi à toa. É para, nesse povo, ele entregar o Messias, para que esse povo tivesse uma cultura, uma lei e um entendimento para receber o Messias e para esse povo se tornar os missionários do mundo. Foi isso que aconteceu ao longo do Antigo Testamento. E esse povo foi inúmeras vezes rejeitando a palavra de Deus.
E quando Jesus chegou, apenas uma pequena fração desse povo se tornou de fato seus missionários. Não podemos esquecer que a igreja cristã, ela foi constituída no seu princípio 100% por judeus. Há pessoas que esquecem disso. Jesus Cristo era um judeu, os seus 12 apóstolos eram judeus, depois Judas se matou, veio o apóstolo Paulo, também um judeu, e só um pouquinho mais adiante na história da igreja é que há uma expansão para os outros povos, então a igreja cresce e alcança diversos povos. Mas desde o princípio Deus traçou um plano que ele cumpriu, de fazer a sua vinha, o seu vinhedo, florescer e dar frutos. De fato, floresceu e deu frutos, ainda que muitos não seguiram o caminho de Jesus. Então, quando nós formos ler as Escrituras, eu quero lhe chamar para isso sempre, nós precisamos ter um olho no Novo Testamento e um olho no Antigo Testamento. Por isso que a Bíblia não pode ser um livro manuseado, como tem gente que faz assim. Eu vou dar o exemplo aqui, né? A pessoa pega uma Bíblia, aí ela abre sim, ela bota o dedo e ela olha um texto. E ela tenta ler esse texto e achar que isso vai lhe dizer alguma coisa. E muitas vezes ela cai num texto que ela não tem a menor noção para quem foi escrito. Às vezes, uma porção das Escrituras Sagradas, ela contém uma mensagem específica para alguém, para algum povo, e não uma mensagem geral para o povo de Deus. Então é necessário conhecer a Bíblia. Para isso, eu lhe estimulo a seguir aquele nosso velho plano de ler 4 capítulos por dia. 4 capítulos por dia você segue em cerca de um ano, um pouco menos talvez, você completa uma leitura das Escrituras Sagradas. E aí você vai ter já um panorama de toda a Bíblia. E você segue fazendo isso ao longo da sua vida. E eu posso afirmar uma coisa. Se você fizer isso por muito tempo, é impossível que você não se torne uma pessoa conhecedora da Bíblia. É impossível que você se dedique a uma obra dessa durante muitos anos, um pouquinho de cada dia, sem ter muito conhecimento ali na frente da jornada. E esse conhecimento vai transformar a sua vida e você vai ter, por exemplo, entendimento de coisas maravilhosas como abrir o texto sagrado, olhar Marcos 12 e entender que esta figura aqui aparece de maneira muito forte no Antigo Testamento, como sendo o povo de Israel, e então você também vai ter um pouquinho da perspectiva que o leitor original desse texto teve. Essa é a ideia. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.